Existe uma planta que cresce quase 10 centímetros por dia, sem fertilizante, sem pesticida e sem precisar ser replantada por décadas. Quando seca e comprimida, ela pode produzir energia comparável ao carvão mineral, mas sem a maior parte dos metais pesados e sem o enxofre que normalmente acompanha combustíveis fósseis. Alguns engenheiros começaram a chamá-la de carvão verde, porque sua densidade energética pode ultrapassar 10.000 BTU por libra, enquanto continua sendo apenas uma planta. Durante anos, pesquisadores de bioenergia olharam para essa grama gigante como uma possível alternativa real para combustíveis fósseis. Em experimentos agrícolas controlados, campos inteiros dessa planta produziram dezenas de toneladas de biomassa por hectare todos os anos, sem precisar ser replantados a cada temporada. Em teoria, uma única plantação poderia continuar produzindo energia por 20 ou até 30 anos, seguidos depois de um único plantio. Mas aqui é onde a história começa a ficar estranha. A mesma planta que pesquisadores estavam estudando como fonte de energia renovável também estava sendo combatida com herbicidas em larga escala. Governos estaduais nos Estados Unidos gastaram milhões de dólares tentando erradicá-la em rios, canais e áreas úmidas. Em alguns lugares, helicópteros chegaram a pulverizar produtos químicos sobre campos inteiros para impedir que ela continuasse se espalhando. Isso levanta uma pergunta curiosa. Como uma planta pode ser considerada ao mesmo tempo uma promessa energética e uma espécie invasora perigosa? Como algo que cresce rápido o suficiente para produzir energia limpa, também pode ser tratado como uma ameaça ambiental que precisa ser eliminada. Para entender isso, precisamos primeiro olhar para a própria planta. O nome científico é Arundodonax, mas em muitos lugares ela é simplesmente chamada de cana gigante. Seus caules ocos podem ultrapassar 6 metros de altura, com uma estrutura que lembra bambu e folhas longas que cortam o ar quando o vento passa entre elas. Quando um campo inteiro dessa planta amadurece, o resultado parece mais com uma pequena floresta do que com uma plantação de grama. E a velocidade de crescimento é o que realmente chama a atenção. Em condições ideais, novos brotos podem crescer vários centímetros por dia, transformando um terreno vazio em uma parede verde em poucas semanas. A planta se espalha através de rizomas subterrâneos extremamente resistentes, criando colônias densas que podem sobreviver a secas, enchentes e cortes repetidos. Para quem olha apenas para o lado energético, isso parece perfeito. Uma planta que cresce rápido produz enormes quantidades de biomassa e continua voltando ano após ano sem precisar de sementes ou replantio. Mas exatamente essas mesmas características também explicam por que tantos governos passaram a vê-la como um problema ambiental. Porque quando Arundodonax encontra um rio, um canal ou um terreno abandonado, ela não compete com outras plantas. Ela simplesmente toma o território inteiro. Isso acontece porque seus rizomas subterrâneos formam redes densas, capazes de dominar rapidamente grandes áreas. Em poucos anos, uma única colônia pode se transformar em quilômetros de vegetação praticamente impenetrável, alterando o fluxo de água e deslocando espécies nativas que não conseguem competir com seu crescimento agressivo. E ainda assim, apesar de todos os esforços para controlá-la, cientistas continuam voltando a essa planta por um motivo muito simples. Ela produz energia demais para ser ignorada. Nossa história realmente começa em 1992, na Universidade de Pisa, na Itália, quando um pesquisador chamado Luciano Angelini decidiu testar exatamente quanta energia essa planta poderia produzir. Ele plantou Arundodonax lado a lado com outra gramínea energética muito promissora chamada Miscanthus giganteus e começou a medir cada detalhe do crescimento das duas espécies. O experimento parecia simples, mas o que ele descobriu ao longo dos anos seguintes começaria a mudar completamente a forma como os cientistas olhavam para essa planta. O experimento conduzido na Universidade de Pisa parecia simples no início, mas exigia algo que poucos projetos científicos conseguem manter por tanto tempo. O professor Luciano Angelini decidiu plantar 2 gramíneas energéticas lado a lado
e acompanhar o crescimento delas ao longo de muitos anos. As duas candidatas eram consideradas extremamente promissoras na época, Arundodonax e Miscanthus x giganteus. Ambas cresciam rápido e produziam grandes quantidades de biomassa, mas a pergunta real era qual delas conseguiria manter produtividade estável ao longo do tempo. Muitas culturas energéticas produzem bem nos primeiros anos e depois começam a perder rendimento conforme o solo se desgasta ou as plantas envelhecem. Angelini queria descobrir qual dessas espécies realmente poderia sustentar produção energética por décadas. Então, ele fez algo que poucos pesquisadores têm paciência para fazer. Em vez de acompanhar o experimento por 2 ou 3 safras, ele decidiu continuar medindo o crescimento das plantas ano após ano. Cada temporada ele voltava ao campo experimental, cortava os caules maduros, pesava a biomassa produzida e registrava todos os números novamente. E ele continuou fazendo isso durante 12 anos consecutivos. Ao final desse período, os dados acumulados começaram a revelar um padrão extremamente claro. Ano após ano, estação após estação, uma das plantas produzia consistentemente mais biomassa do que a outra. Era Arundodonax. A produção média registrada no experimento foi de aproximadamente 37,7 toneladas secas por hectare por ano, enquanto o Miscanthus produziu cerca de 28,7 toneladas no mesmo período. A diferença não apareceu apenas em um ano isolado, mas permaneceu estável ao longo de todo o experimento. Quando os pesquisadores converteram esses números em energia líquida, a diferença ficou ainda mais impressionante. Entre o segundo e o 12º ano do experimento, Arundo produziu cerca de 637 gigajoules de energia líquida por hectare, enquanto o Miscanthus ficou em torno de 467 gigajoules. Isso significa que, em termos práticos, um campo dessa planta poderia gerar significativamente mais energia com a mesma área cultivada. Mas talvez o detalhe mais surpreendente não fosse apenas a produtividade. Era a consistência. Durante todo o período do experimento, a produção da Arundo não mostrou sinais relevantes de queda. Mesmo depois de uma década crescendo no mesmo solo, a planta continuava produzindo praticamente a mesma quantidade de biomassa todos os anos. Para cientistas que trabalham com bioenergia, isso é extremamente raro. A maioria das culturas energéticas precisa ser replantada depois de alguns anos para manter o rendimento. Mas nesse caso, um único plantio continuava produzindo biomassa suficiente para energia por mais de uma década sem qualquer replantio. Quando você observa um campo maduro de Arundodonax, começa a entender por que isso acontece. Os caules da planta são altos ocos e extremamente resistentes, com uma estrutura muito parecida com bambu. Em condições ideais, podem ultrapassar 6 ou até 10 metros de altura, formando colunas densas de vegetação que dominam completamente o espaço ao redor. Cada caule é segmentado e reforçado com sílica suficiente para torná-lo rígido e durável. Quando o vento passa por um campo inteiro dessas plantas, os caules ocos produzem um som profundo e contínuo, como se o campo inteiro fosse um instrumento gigante tocado pelo vento. Esse detalhe não é coincidência. Durante milhares de anos diferentes, civilizações utilizaram exatamente essa característica da planta para fabricar instrumentos musicais, flechas e até ferramentas de escrita. Muito antes de cientistas medirem sua produtividade energética, Arundodonax já fazia parte da história humana de maneiras surpreendentes. E para entender completamente essa história, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Muito antes de cientistas começarem a medir a produtividade energética dessa planta, Arundodonax já estava profundamente integrada à vida de várias civilizações antigas. Registros históricos mostram que ela crescia naturalmente em regiões do Mediterrâneo, do Oriente Médio e do norte da África, onde comunidades humanas aprenderam rapidamente a aproveitar suas propriedades únicas. Em muitos desses lugares, a planta não era vista como erva daninha, nem como recurso energético, mas simplesmente como uma matéria-prima extremamente útil. Um dos usos mais antigos dessa planta aparece na própria história da escrita. Na Grécia e em Roma,
antigas um instrumento chamado calamus era utilizado para escrever em papiro e pergaminho. Esse instrumento nada mais era do que um pequeno pedaço do caule oco de uma cana cuidadosamente cortado em ângulo para formar uma ponta capaz de segurar tinta. Durante séculos, praticamente todos os textos do mundo clássico foram escritos com esse tipo de ferramenta. Filósofos gregos, administradores romanos e escribas medievais registraram leis, poemas e documentos usando penas feitas de plantas como arundo. Cada linha escrita em papiro ou pergaminho dependia de um simples tubo vegetal capaz de absorver tinta e liberá-la gradualmente sobre a superfície. Mas a utilidade da planta não parava na escrita. Os caules ocos e resistentes também eram perfeitos para fabricar instrumentos musicais. Flautas, clarinetes primitivos e diversos tipos de instrumentos de sopro tradicionais foram produzidos a partir dessa mesma estrutura natural que os cientistas modernos hoje estudam como biomassa energética. Até hoje, em algumas regiões do Mediterrâneo, artesãos continuam colhendo arundo donax para fabricar palhetas utilizadas em instrumentos como clarinetes e oboés. Essas pequenas lâminas vibratórias responsáveis pelo som desses instrumentos dependem da combinação exata de rigidez e flexibilidade que o caule dessa planta oferece. E isso revela algo curioso. Uma planta que hoje aparece em debates sobre energia renovável e controle de espécies invasoras também foi por milhares de anos parte fundamental da música, da escrita e da cultura humana. Em diferentes momentos da história, ela serviu como ferramenta intelectual, instrumento artístico e matéria-prima cotidiana. Mas existe outra característica dessa planta que sempre chamou a atenção de quem convive com ela: sua capacidade quase absurda de crescer. Em regiões quentes e úmidas, novos brotos podem emergir do solo e crescer vários centímetros em poucos dias, transformando margens de rios e canais em verdadeiras paredes verdes. Esse crescimento acelerado é impulsionado por rizomas subterrâneos extremamente vigorosos que armazenam energia e produzem novos caules repetidamente. É justamente esse sistema subterrâneo que explica tanto o potencial energético da planta quanto os problemas ecológicos associados a ela. Quando os rizomas encontram condições favoráveis, a planta pode se espalhar rapidamente ao longo de cursos d'água, formando colônias densas que dominam completamente o ambiente. Em alguns casos, áreas inteiras de vegetação nativa são substituídas por grandes faixas contínuas de arundo donax. E é exatamente por isso que a planta começou a atrair a atenção crescente de governos e agências ambientais. Para engenheiros de bioenergia, ela parecia um recurso extraordinário. Para gestores ambientais, ela começou a parecer um problema difícil de controlar. E quando essas duas visões se encontraram pela primeira vez, a história dessa planta entrou em um território muito mais controverso. No final do século XX, arundo donax começou a aparecer em relatórios ambientais nos Estados Unidos por um motivo muito diferente da bioenergia. Ao longo de rios e canais no sudoeste do país, a planta começou a formar colônias densas que se espalhavam rapidamente ao longo das margens. Em algumas regiões da Califórnia e do Texas, quilômetros inteiros de vegetação ribeirinha passaram a ser dominados por essa única espécie. Esse crescimento chamou a atenção de biólogos e gestores ambientais. Campos densos de arundo podiam alterar o fluxo de água em rios estreitos e reduzir a diversidade de plantas nativas ao redor. Como os caules crescem muito próximos uns dos outros, eles criam verdadeiras paredes vegetais que impedem a regeneração de outras espécies. Em alguns ecossistemas sensíveis, isso começou a ser visto como um problema de manejo ambiental. Foi nesse momento que programas de erradicação começaram a aparecer. Na Califórnia, projetos financiados por governos estaduais e federais começaram a tentar controlar a expansão da planta em margens de rios. Helicópteros e equipes terrestres aplicaram herbicidas em áreas extensas, enquanto máquinas removeram grandes massas de rizomas subterrâneos para impedir que a planta voltasse a crescer. Esses programas não foram baratos. Estimativas indicam que apenas na Califórnia, mais de 70 milhões de dólares foram gastos ao longo de anos,
tentando reduzir populações de arundo em sistemas fluviais. Somando diferentes programas federais e estaduais, os custos totais para controle da planta ultrapassaram facilmente centenas de milhões de dólares. E aqui surge uma contradição interessante. Enquanto agências ambientais gastavam milhões tentando eliminar essa planta de rios e canais, pesquisadores de bioenergia em universidades e centros de pesquisa continuavam publicando estudos mostrando seu enorme potencial energético. Para eles, Arundo Donax não era um problema ecológico, mas uma das culturas energéticas mais produtivas já testadas. Isso cria uma situação incomum. A mesma planta que alguns cientistas defendem como uma possível solução para a produção sustentável de energia também aparece em relatórios ambientais como uma espécie invasora que precisa ser controlada. Dependendo de quem está observando, Arundo pode ser vista como recurso valioso ou como ameaça ecológica. Mas existe um detalhe ainda mais curioso nessa história. Apesar de se espalhar agressivamente por rizomas subterrâneos, Arundo Donax quase nunca produz sementes viáveis em muitas regiões onde cresce. Em grande parte da América do Norte, a planta se reproduz praticamente apenas por fragmentos de raiz ou pedaços de caule transportados pela água. Isso significa que a expansão da planta geralmente depende de fragmentos vegetativos sendo carregados por enchentes ou atividades humanas. Em outras palavras, muitas colônias de arundo que hoje existem ao longo de rios provavelmente começaram a partir de pequenos pedaços da planta transportados acidentalmente décadas atrás. Uma vez estabelecida a rede de rizomas subterrâneos, permite que a colônia continue crescendo indefinidamente. E é exatamente essa combinação que torna a planta tão fascinante. Ela cresce rápido, produz enormes quantidades de biomassa, sobrevive por décadas sem replantio e pode dominar ambientes inteiros quando encontra condições favoráveis. Para engenheiros de bioenergia, essas características parecem quase perfeitas. Para ecologistas, elas levantam perguntas muito mais complicadas. Porque sempre que uma espécie cresce rápido demais e domina um ecossistema inteiro, surge um dilema inevitável. A mesma característica que torna essa planta extremamente produtiva também pode torná-la difícil de controlar. E é exatamente nesse ponto que a história de Arundo Donax começa a dividir opiniões entre cientistas. Quando engenheiros de energia começaram a analisar Arundo Donax com mais atenção, um número específico começou a aparecer repetidamente nos relatórios técnicos. Esse número era a relação entre a energia produzida pela planta e a energia necessária para cultivá-la. Em outras palavras, quanto combustível você realmente ganha depois de considerar todo o trabalho necessário para produzir a colheita. No caso de muitas culturas energéticas modernas, essa relação pode variar entre 10:1 e 40:1. Isso já é considerado eficiente no setor agrícola. Mas em algumas estimativas experimentais, Arundo Donax apresentou uma relação energética que chegou perto de 126:1. Esse número chamou muita atenção. Significa que a energia contida na biomassa produzida pela planta pode ser mais de 100 vezes maior do que a energia necessária para cultivá-la, colher os caules e processar o material. Para pesquisadores de bioenergia, isso coloca a planta em uma categoria extremamente rara de eficiência energética. Mas mesmo números impressionantes não resolvem automaticamente todos os problemas. Transformar biomassa vegetal em energia utilizável envolve processos industriais complexos, como gaseificação-combustão controlada ou produção de biocombustíveis líquidos. Além disso, qualquer cultivo em grande escala precisa considerar impactos ecológicos, uso da terra e interação com espécies nativas. É exatamente por isso que Arundo Donax continua sendo uma planta cercada por debates. Para alguns especialistas, ela representa uma das fontes de biomassa mais produtivas já estudadas, capaz de fornecer energia renovável em regiões onde outras culturas energéticas têm desempenho inferior. Para outros, seu crescimento agressivo e capacidade de dominar margens de rios exigem cuidado extremo antes de qualquer expansão agrícola. Entre esses dois pontos de vista, a história da planta permanece aberta.
Enquanto pesquisadores continuam estudando seu potencial energético, programas de manejo ambiental seguem tentando limitar sua expansão em determinados ecossistemas. Em outras palavras, a mesma planta continua sendo observada simultaneamente como recurso valioso e como espécie que precisa ser controlada. E talvez seja exatamente essa contradição que torna Arundodonax tão interessante. Uma gramínea gigante que já serviu como instrumento de escrita na antiguidade material para instrumentos musicais, e agora aparece em discussões modernas sobre energia renovável. Ao longo de milhares de anos, ela mudou de papel muitas vezes, acompanhando as necessidades das sociedades humanas. Mas a planta em si nunca mudou. Ela continua crescendo rapidamente, formando colônias densas e produzindo enormes quantidades de biomassa ano após ano. Enquanto cientistas debatem seu futuro e governos discutem como lidar com ela, Arundodonax simplesmente continua fazendo o que sempre fez: crescer. E em alguns lugares do mundo, ela continua crescendo rápido o suficiente para levantar uma pergunta que ainda não foi completamente respondida. Se uma planta pode produzir tanta energia sozinha, quanto potencial energético ainda está escondido em outras espécies que quase ninguém está estudando?